Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos agora trazendo novas leituras na Sagrada Escritura, utilizando-se agora da Bíblia de Estudo MacArthur, ok? Bíblia de Estudo MacArthur da Sociedade Bíblica do Brasil. E essa Bíblia está na versão Almeida Revista e atualizada, com os comentários de John MacArthur. Então são comentários com viés de história, de geografia, então não são tão devocionais, são mais auxílios com relação a essas dificuldades no contexto histórico, geográfico, arqueológico. Elas de fato apresentam bons recursos aí para o entendimento dos textos que estão sendo analisados, ok? Então vamos adiante aí com nossos estudos, né? Estamos no livro dos Juízes e agora vamos utilizar desse importante material, a Bíblia de Estudo de John MacArthur. Deixa eu só fornecer para vocês aqui uma breve leitura da introdução da Bíblia de John MacArthur, para vermos o que eles nos fornece aqui como subsídios para o livro dos Juízes. Na introdução da Bíblia de Estudo de John MacArthur, Almeida Revista e atualizada, temos então o livro dos Juízes, ok? Título: o livro recebe o título adequado de Juízes, pois se refere aos líderes singulares dados por Deus ao seu povo para preservá-lo dos inimigos, conforme capítulo 2, versículos 16 ao 19. O título hebraico significa libertadores ou salvadores, como também juízes. Deuteronômio 16, 18, 17 e 9, 19 e 17. 12 juízes surgiram antes de Samuel. Depois Eli e Samuel elevaram o número para 14. O próprio Deus é o juiz supremo. 11, 27 de Juízes. Juízes cobre cerca de 350 anos. Cobrem aí o período, né? Cerca de 350 anos de história. A contar da conquista de Josué, 1398 a.C., até Eli e Samuel, que julgaram antes do estabelecimento da monarquia, em 1043 a.C. Então temos aqui dados acerca do título, né? Como o título de fato está correto, né? De acordo com o conteúdo que está sendo disponibilizado nesse livro e com os personagens principais, que são esses juízes ou libertadores, como colocado aqui pelo comentarista John MacArthur. Autoria e data. O autor não é mencionado no livro, mas o Talmud judaico identifica Samuel, profeta-chave que viveu na época em que os acontecimentos registrados sucederam, e pode ter pessoalmente feito a recapitulação da era, conforme o primeiro livro de Samuel 10:25. A época foi antes de Davi tomar Jerusalém, 1004 a.C., segundo Samuel 5, 6 ao 7, pois os jebuseus ainda controlavam a cidade, Juízes 1:21. O escritor também trata de uma época anterior ao reinado de um rei, 17:6, 18:1, 21, 25. Como o reinado de Saul começou em 1043 a.C., é provável que Juízes tenha sido escrito pouco depois disso, ok? Muito bom, então temos aqui outras informações, estabelecendo, né, Samuel como principal autoridade, como autor desse livro, coletando narrativas, tanto de sua época, quanto períodos anteriores à elevação do primeiro rei, né, de Saul, e alguns até auxiliam nessa perspectiva com a possibilidade de alguns redatores anônimos terem legado nessas crônicas e terem sido então aproveitados por Samuel na composição da sua obra, cobrindo então todo esse período de cerca de 350 anos, como ele colocou mais acima. Pano de fundo. Juízes é uma trágica continuação de Josué. Em Josué, o povo foi obediente a Deus quanto à conquista da terra prometida. Em Juízes, o povo foi desobediente, idólatra e várias vezes derrotado. Juízes 1:1 ao 3:6. Tem o seu foco sobre os dias finais do livro de Josué,
Juízes 2, 6 ao 9 faz uma recapitulação da morte de Josué, conferir Josué 24, 28 ao 31. O relato descreve 7 ciclos distintos de Israel, afastando-se do Senhor, que tiveram início já antes da morte de Josué, tendo posteriormente se desviado totalmente para a apostasia. 5 razões básicas são evidentes para esses ciclos de declínio moral e espiritual de Israel. Primeiro, a desobediência ao não expulsar os cananeus da terra prometida. Juízes 1, 19, 21 e 35. 2. A idolatria, conforme 2:12. 3. Os casamentos com os ímpios cananeus. 3, 5 ao 6. 4. O fato de que as pessoas não deram ouvidos aos juízes. 2:17. E 5. O fato de terem se desviado de Deus depois da morte dos juízes. 2:19. Uma sequência de 4 passos ocorreu repetidamente nessa fase da história de Israel. Primeiro, Israel abandona Deus. 2. Deus pune, permitindo derrota e subjugação militares. 3. Israel ora, clamando por libertações. E 4. Deus levanta juízes civis, às vezes vencedores militares locais, que derrotam opressores. 14 juízes surgiram, 6 dos quais foram juízes militares: Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. 2 homens foram de importância especial quanto à liderança espiritual. Um foi Eli, juiz e sumo sacerdote, um mau exemplo, e segundo Samuel, juiz, sacerdote e profeta, um bom exemplo. Então temos aí o pano de fundo, conforme descrito aqui por John MacArthur, trazendo aí todo esse contexto do livro dos Juízes e a importância dos personagens, bem como os ciclos históricos que vão sendo observados aí ao longo de toda essa narrativa. Temas históricos e teológicos, ele diz: Juízes é temático em vez de cronológico. Entre os temas destacam-se o poder de Deus e a misericórdia da aliança ao livrar graciosamente os israelitas das consequências de seus erros, sofridos por causa das concessões pecaminosas, conforme 2:18 ao 19, 21 e 25. Em 7 períodos do pecado à salvação, conferir introdução, esboço, Deus compassivamente livrou seu povo em diversas áreas geográficas dos territórios das tribos, os quais ele anteriormente havia distribuído por meio de Josué. Conferir Josué 13 ao 22. A apostasia cobriu toda a terra prometida, como é indicado pelo fato de que cada área é especificamente identificada. A área sul, 3, 7 ao 31. Norte, 4, 1 ao 5, também o 31. Centro, 6, 1 ao 10, 5. Leste, 10, 6 ao 12, 15. E oeste, 13, 1 até o 16, 31. O poder de Deus de fielmente resgatar brilha contra o pano de fundo das trevas da miséria humana gerada pela concessão ao pecado, bem como por algumas vezes bizarras tendências pecaminosas, como pode ser visto no resumo final, Juízes 17 a 21. O último versículo resume o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Agora, para finalizar essa contribuição aqui da introdução da Bíblia de Estudo de John MacArthur, temos dificuldades de interpretação. Os desafios mais estimulantes são: primeiro, como encarar os atos violentos de homens contra os inimigos ou concidadãos com a aprovação de Deus ou sem ela. 2. O fato de Deus usar líderes que às vezes faziam a vontade dele e outras vezes seguiam seus próprios impulsos pecaminosos. Gideão, Eli, Jefté, Sansão. 3. Como encarar o voto de Jefté e o sacrifício de sua filha. 11:3 o capítulo 11, 30 até o 4. E 4. Como equacionar a vontade soberana de Deus com a sua obra providencial,
a despeito do pecado humano, conforme 14:4. A cronologia dos diversos juízes em diferentes setores da Terra Prometida levanta questões sobre quanto tempo se passou e como os totais de tempo se encaixam no período de tempo integral a partir do Êxodo, 1445 a.C., até o quarto ano de Salomão, 967-66 a.C., que é dito ter sido de 480 anos. 1 de Reis 6:1, veja a nota em Juízes 11:26. Uma explicação razoável é que as libertações e os atos de descanso sobre os juízes em diversas áreas da terra prometida incluem sobreposições, de modo que alguns deles não transcorrem consecutivamente, mas paralelamente durante os 480 anos. A estimativa de Paulo de cerca de 450 anos em Atos 13:20 é uma aproximação, ok? Então isso aqui já foi inclusive colocado em outros comentaristas que também percebem essa questão de que os períodos tratados no livro dos Juízes com relação a algumas dessas judicaturas, né, algumas dessas influências de certos juízes em algumas regiões, e os períodos ditos de paz a partir daquela influência, né, daquele levante, daquele juiz, eles podem estar acontecendo simultaneamente em relação a outras descrições. Então não necessariamente é uma ordem de linha cronológica, mas podem estar acontecendo de forma simultânea, né? Então enquanto um juiz consegue uma vitória em um território e aquele território tem um período de paz, durante aquele período de paz desse território, outro território pode estar se engajando numa batalha contra outro invasor. E assim você tem narrativas que na verdade estão sobrepostas, né? Conforme colocado aqui. Agora vamos para a continuidade da leitura que estamos fazendo no livro dos Juízes, capítulo 9, agora na Bíblia de Estudo de John MacArthur. O texto é Almeida Revista Atualizada. E vamos então disponibilizar tanto o texto bíblico quanto os comentários, notas que estão aqui embaixo, notas de rodapé. Então, o livro dos Juízes, capítulo 9, página 320. Vamos ver o que nos diz o texto. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe. Lembrando que na leitura passada fiz a menção aqui de Gideão. Após ele ter recusado tornar-se rei de Israel, ele volta então para sua terra. Israel descansa um período de paz. Ele tem várias esposas, ele com isso gera 40 filhos, se eu não me engano, está aí a informação, 40 filhos, e também de uma concubina de Siquém, ele gera Abimeleque. E aí você tem agora a situação de Abimeleque, que está sendo visualizado nesse capítulo, como inclusive foi titulado assim na outra Bíblia, como uma espécie de anti-juiz, né? Uma espécie de um anti-herói aqui nessa narrativa histórica, né? Foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa, de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo,
e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Veja aqui o começo dessa narrativa sangrenta, onde Abimeleque convence o povo de Siquém em relação à sua liderança. Então ele está aspirando aqui a liderança, né, sobre essa importante cidade da região norte, né, do território de Israel. E ele contrapõe a situação da qual a possibilidade deles o conclamarem como seu líder, como seu rei, ou eles ficarem à mercê do comando, né, desses homens descendentes aí de seu pai, né, seus parentes, que estão em Ofra e que podem vir a usurpá-los, né, que podem vir a quererem vantagens, né, e com isso lhes impor uma sobrecarga. Então ele, por meio dessa argumentação, ele consegue convencê-los a ser constituído líder. Lhe entregam valores, com esses valores ele aluga algumas pessoas de má índole e começa então esse banho de sangue. E é interessante que essa mesma condução perversa, essa mesma malícia será observada ao longo da história das 10 tribos do norte de Israel, a mesma região. Então a mesma região vivenciará isso, já está vivenciando desde o período dos juízes, né, antes da monarquia, com a constituição da monarquia, primeiro Saul, depois mudança dinástica para Davi, a ascensão de Salomão, continuidade com Roboão, a divisão, então Jeroboão passa a ser o rei, né, passa a ser o líder para as 10 tribos do norte, consegue colocar seu filho, mas em seguida vai acontecer aquilo que acontece diversas vezes para as tribos do norte: a queda de uma dinastia, a ascensão de outra e a exterminação de toda a casa que foi derrubada. Então isso se repetirá várias vezes, inclusive na situação de Jeú, que é levantado até sob a orientação de Deus e que causa uma chacina também em toda a casa de On e Acabe, né? Então você verá essa situação repetir-se constantemente para o contexto das 10 tribos de Israel. E aqui você já vê isso acontecendo nessa situação de Abimeleque ainda no período dos juízes. Então isso é uma informação muito interessante, observar essa forma de comportamento violenta, extremamente agressiva desse povo. O Apólogo de Jotão é o subtítulo. Estamos no capítulo 9, a partir do versículo 7 agora. Vamos dar continuidade. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá. A vós outros, versículo 8 agora, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Temos uma fábula aqui, né? Os seres da natureza com voz, né? Antropomorfizados. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento de seus feitos. Veja que a construção da frase é bem truncada, né? Não está tão não está aproximada da forma como falamos hoje em dia, né? Então você tem Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada também segue, né, nessa chamada
a forma de texto, né? A forma de texto não é dinâmica, é formal, né? Então temos aí essa equivalência formal, né? Conforme eu já havia falado. Então o texto ele não fica com essa fluidez tão grande como a NVT, que fizemos a leitura no capítulo passado, né? Ou a NVI, que farei também a leitura. Fiz a leitura na NVI arqueológica, né? Trarei também uma outra NVI comentada. Mas conforme já foi analisado, já foi inclusive informado, é um texto que se aproxima mais, está comprometido mais em comunicar a estrutura do texto original, a estrutura do texto em hebraico. Então é interessante nós fazemos a comparação entre uma leitura e outra. Depois eu trarei também uma NTLH, que aí já tem a preocupação, né, da equivalência dinâmica e aproximação com a linguagem atual. Então você vai ver que haverá uma maior facilidade de compreensão, mas ela aproxima-se mais da paráfrase, né? Inclusive trarei também leituras em Bíblias que seguem essa estratégia da paráfrase, tentando facilitar cada vez mais a compreensão do texto, mas distanciando-se da estrutura original do texto hebraico. Então, continuando nessa fábula aqui, né, de Jotão, veja só. Vamos lá. E se bem vos portastes com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento de seus feitos, versículo 17, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos medianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, senão, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou por temer a seu irmão Abimeleque. Agora, conspiração de Gaal. Conspiração de Gaal. Vamos seguir adiante até o capítulo 10. Vamos lá. A conspiração de Gaal, subtítulo, versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Veja que essa fábula trazida por Jotão, que é uma provocação àqueles cidadãos que conspiraram junto com Abimeleque para essa prática tão sangrenta, ele de fato está surtindo efeito agora. Não chega a ser a questão de uma profecia, mas de um alerta para eles, né? Então, eles plantaram e estão colhendo. Eles, devido a esse parentesco com Abimeleque, julgaram ser justo o apoiar nessa insana iniciativa de promover essa matança, esse banho de sangue, esse derramamento de sangue na filha da família de Jerubaal, na família de Gideão. Gideão este que havia sido um herói nacional e havia libertado Israel dos medianitas, né? Uma iniciativa corajosa, iniciativa que foi incentivada, levantada por Deus e que lhes beneficiou com a libertação. E eles pagam dessa maneira. Então é essa a provocação que ele está fazendo. Se vocês estão felizes com isso, se estão satisfeitos com isso, então saia fogo, né, de Abimeleque e os consuma, saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque, ou seja, haverá posteriormente uma confusão, um atrito entre vocês. Então, do jeito que este teve más intenções para com a família de seu próprio pai, trazendo então essa instigação que ele provoca, né, levantando essas questões e promovendo essa matança, da mesma forma isso se voltará contra vocês, que é de fato que estamos vendo já o desenvolvimento aqui, né? Então estamos vendo que isso vai de fato ocorrer. Eles vão se voltar um contra o outro e vão então promover, né, essa desordem, essa matança. A mesma matança que ele instigou também se voltará contra ele e também atingirá os cidadãos de Siquém. Então a gente vê de fato que essa provocação foi bastante inteligente, foi bastante sensata. E na verdade esse tipo de comportamento é observado
ao longo da história. Então, quando alguém quer ascender ao poder, a primeira coisa que ele precisa fazer é trazer uma instabilidade àqueles que estavam já estabelecidos, ao status quo, aquilo que está funcionando. Então, para que ele possa se colocar como representante, uma vez que ele não era, ele precisa abrir espaço para isso. Para que ele abra espaço, ele precisa desorganizar aquilo que está organizado. Essa é a mentalidade de Abimeleque, e essa é a mentalidade de muitos políticos da atualidade. Trazer desordem, trazer caos, trazer confusão, disrupção da sociedade, para que a sua proposta, e essa proposta, veja só a curiosidade dela, ela contrapõe algo que aparentemente não estava em conflito, algo que não estava em desacordo, estavam cuidando da sua vida, como ele coloca aqui, pediu as árvores que as figueiras renascem. Aí a figueira, eu abandonaria, né, as vantagens do meu fruto, meu figo, para reinar sobre vós. Pediram ao Líbano, eu abandonaria minha seiva para reinar sobre vós. Pediram as videiras, eu abandonarei meu fruto para reinar sobre vós. Ninguém tinha interesse. Ninguém queria se meter nessa confusão. Até que eles chegam a um que era desprivilegiado, o espinheiro, e reina sobre vós. Ele fala, então coloque-se debaixo da minha sombra. Colocar-se debaixo da sombra de um espinheiro é com certeza se ferir. Então foi essa proposta aceita pelos siquenitas. Então eles foram despertados para um conflito que eles nem haviam percebido. Abimeleque plantou essa ideia na cabeça deles, eles incentivam Abimeleque, Abimeleque promove a matança e essa matança se voltará contra eles. Eu vejo que o tempo já está acabando, então obviamente não será possível ler todo o capítulo nesse período, a gente vai dar sequência, vai dar continuidade, mas eu quero compartilhar com vocês ainda mais algumas notas, né, que a gente já pode começar a investigar. Então já estamos indo para o final do nosso tempo, né? Então a gente vai fazer um outro vídeo dando sequência, dando continuidade. Mas para o capítulo 9 tem algumas notas. Ó. Nota o 9, versículo 5. Matou seus irmãos. Essa atrocidade comum nos tempos antigos eliminou a maior ameaça. Nos tempos antigos eliminou a maior ameaça de revolução. Todos os competidores legítimos. Então sempre tinha essa mentalidade de eliminar todos aqueles que poderiam competir com o seu cargo, né? Uma vez que ele queria ascender ao poder e não queria sofrer qualquer tipo de risco, né, de queda. Então ele promovia essa chacina, essa matança, eliminando todos aqueles que poderiam pretender àquele cargo. E Jotão aqui se vê acuado com essa situação, se pronuncia de forma muito sábia, muito inteligente, tanto que faz muito sentido aquilo que ele acabou de escrever, e trata de fugir para Ber, como é colocado aí, né? Bet Milo, literalmente, casa da fortaleza. Essa foi a região de Siquém, provavelmente incluindo a torre mencionada no versículo 46. Veja que ele está dando descrições geográficas, tá? Descrições da situação sociopolítica da época, que era uma prática da época, essa eliminação dos parentes que poderiam concorrer ao trono, tá? Para 9,14, vem tu e reina sobre nós. Na parábola das árvores contada por Jotão, pedindo um rei, versículos 7 ao 15, a oliveira, a figueira e a videira se recusam. Elas não representam homens específicos que se recusaram, mas elevaram o suspense e exaltaram a ideia de que o espinheiro é inferior e impróprio. O espinheiro representa Abimeleque. Exatamente aquilo que havíamos descrito. Ele não tinha condições de cobiçar a tal cargo. Então o que ele faz? Ele desvaloriza, ele promove um desentendimento, tá certo? Para causar essa